Também, uma carta de recomendação é uma forma da empresa conhecer melhor o desempenho, né, do seu funcionário. Normalmente, ela apresenta características que favorecem a próxima contratação, mas nem sempre é assim. Depois de 2 anos como empregada doméstica de uma família em Goiás, Maria fez um acordo com o ex-patrão para receber todas as verbas trabalhistas e, em Brasília, encontrar um serviço que pagasse melhor. A carteira de trabalho é o único documento que comprova que ela tem experiência. Quando você fez um acordo com o seu chefe, ele te entregou a carta de referência? Não. E como é que fica agora? Você acha que essa carta ajudaria aí na busca de um novo emprego? Com certeza, porque eu sempre estou procurando serviço, vendo a seleção no jornal e estão pedindo referência. E eu não tenho. De acordo com Lucila, consultora em recursos humanos, geralmente nas cartas de referência, as informações são básicas, o que geralmente não é o suficiente para a seleção. Hoje nós temos tanto a carta de referência, quanto as seleções mesmo, entrevistas individuais ou dinâmicas de grupo, ou aplicação de instrumentos de avaliação de competências, que validam também o perfil, né, e as competências instaladas naquele profissional. Mesmo assim, a empresa precisa ter cuidado ao escrever a carta. Dependendo do que for mencionado, o texto pode virar caso de justiça. Recentemente, os ministros aqui do Tribunal Superior do Trabalho condenaram uma empresa de serviços ferroviários de Diadema, em São Paulo, a pagar indenização no valor de R$10 mil por danos morais a um ex-funcionário. Na carta de referência, o empregador escreveu que o homem foi demitido porque não se interessava pelo trabalho. Ao analisar o recurso, os ministros identificaram que, ao demitir o funcionário por vontade própria, a empresa teve a intenção de discriminá-lo. Bom, doutor, essa carta de apresentação aí, melhor não tê-la, né? Melhor não ter, né? A empresa anterior a qual o funcionário trabalhou, ela é obrigada a dar uma carta de apresentação ou não? Olha, não existe nenhuma lei que obrigue o empregador a dar carta de apresentação. Em algumas categorias, por acordo ou convenção coletiva, há esta obrigação. Então, vai depender de caso a caso. No caso dessa empresa ferroviária, por exemplo, se existir algum acordo ou convenção coletiva que obrigue o empregador a dar uma carta de referência, aí sim ele é obrigado. Mas, repito, vai depender de categoria para categoria. Lei não existe para obrigar a carta de apresentação. Mas aí também o teor dessa carta vai também da empresa, né? Se teve algum problema com o funcionário... Sim, vai da empresa, mas também você não pode utilizar aquela carta para denegrir a imagem de nenhum trabalhador, né? Sob pena, como no caso de gerar uma indenização, né? Pelo que aconteceu aí, além da lesão à honra do empregado, essa carta acabou prejudicando ele na admissão de um outro emprego, em ser contratado por um outro empregador. Essa foi a decisão, né, do TST. Doutor, se tiver algo que não seja verdadeiro nessa carta, a empresa que está contratando o funcionário, ela pode aí demiti-lo por alguma justa causa, por exemplo, uma vez que o que estava na carta de fato não acontece? Não vejo aí nenhuma situação para demissão por justa causa. Primeiro que a carta não foi feita pelo trabalhador. Se existe alguma mentira na carta, a culpa é do seu ex-empregador, né? Então, mas é que muitas vezes o próprio empregado, o funcionário, pede uma carta de recomendação, né? Sim, mas não, ele pede a carta de recomendação, mas quem está dando aquela declaração, que aquela carta de afirmação nada mais é do que uma declaração das condições, né, de referência do trabalhador, não é o trabalhador quem assina. Quem está dando aquela carta é o ex-empregador. Então, você não pode transferir a responsabilidade do ex-empregador por dar uma afirmação falsa ao trabalhador. Tá certo. Bom, doutor Ronaldo Tolentino, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez com a gente. Até a próxima. Boa tarde.